Oi, gente! Hoje eu quero conversar sobre o kit berço. De acordo com vários pediatras, a premissa menos é mais também vale aqui dentro do berço. Ou seja, quanto menos itens estiverem aqui compartilhando o mesmo espaço com o bebê, melhor. Sendo que eu fugi um pouco dessa regra, eu não só comprei um kit berço bem recheado, como também adicionei outros itens para colocar aqui no bebê. Vou falar aqui dos itens e aí você fica à vontade para seguir ou não esse conselho, essa orientação que os pediatras colocam. Então vamos lá? No meu kit tem 2 cabeceiras, um travesseiro, um protetor lateral, um rolinho lateral, a coxa e também o lençol de baixo, o saiote e o mosquiteiro. Agora eu quero comentar um pouco sobre cada um desses itens, começando pela cabeceira. Como o meu berço ele não tinha essa proteção lateral, né? Ele não tinha esse estofado das cabeceiras, eu achei ótimo poder colocar, porque dá uma proteção a mais, principalmente naqueles momentos em que o bebê se mexe bastante, então pelo menos ficava acolchoado. Ele aqui é amarrado, não tendo a possibilidade, ou então dificultando essa possibilidade de cair por cima do bebê. Então eu amarrava bem para não ter essa chance de cair e sufocar o bebê, por exemplo. Sendo que esse item é bastante ter muito cuidado, porque quando o bebê chega à fase de já ficar em pé no berço, pode ter o risco dele querer escalar e poder pular o berço. Então, bastante atenção, bastante cuidado com esse item e observar a fase do bebê quando ele já estiver aí segurando, dando a entender que quer começar a escalar alguma coisa, é melhor já retirar por segurança. O mesmo vale com o mosquiteiro. O mosquiteiro eu acho primordial aqui em Fortaleza, tem muita muriçoca, tem também muito mosquito aí do Aedes aegypti. No período de chuva, a gente não pode colocar repelente no bebê, então por isso que é muito importante ter um mosquiteiro, na minha opinião. Porém, quando o bebê já começa a se mexer muito no berço, já começa a querer puxar o que tem à sua volta, o mosquiteiro se torna perigoso e pode aí sufocar o bebê. Então é importante colocar mais naquele início em que ele não se mexe tanto, mas quando ele começar a se levantar, a sentar, a escalar, a puxar, é melhor retirar o mosquiteiro por segurança. Os outros itens, esse protetor lateral eu adorei, ele fica bem acolchoado. Eu decidi fazer esse combo de ser um de cada, porque depois vendo a evolução, né, do crescimento da minha filha, como depois o berço acaba virando uma caminha, a gente tira uma das grades, então acaba que a gente utiliza mesmo só um dos protetores lateral. E o rolinho eu achei muito importante, porque a gente utiliza na cama, a gente utiliza na cama de casal, nessa proteção para ficar mais acolchoada, então ele é mais versátil, ele realmente vai crescer junto com o seu filho. Enquanto que esse protetor lateral, ele fica mais atrelado a um berço, então um ficou suficiente. Para aumentar a questão de segurança, para o filho não ficar passando a mão pelas grades, eu acho que dá para acrescentar aí, comprando pela internet, aquelas telas que você vai adicionando e também amarrando aqui, que aí evita dele passar a mão ou dele querer escalar, então isso já dá para dar uma proteção a mais. Então o rolo também eu adorei, porque ele evoluiu, cresceu junto com a minha filha e ficou se adaptando à sua caminha agora no caso. A questão da coxa, eu só utilizei mais agora, que o berço virou cama, porque na época do início, né, de quando ela era realmente só um bebê, um recém-nascido, eu usava o lençol de baixo, que esse então eu comprei vários, eu acho que no mínimo 5, porque sempre tem um que suja de forma inesperada, porque às vezes não dá para secar a tempo. No início do ano aqui em Fortaleza chove bastante, não tem sol, então dependendo aí se você mora em um apartamento que dependa do sol para secar, eu acho que pelo menos uns 5 lençóis de baixo é um número bom para se trabalhar. E a coxa eu acabava não utilizando, porque eu colocava o ninho para dar um aconchego maior e ainda colocava os rolinhos de dentro para o bebê ficar mais aconchegado, parecer recriar o útero, né, para ele ter os movimentos dele, mas não se sentir tão perdido naquele espaço grande do berço. Então eu trabalhava com o lençol de baixo, o ninho, os 2 rolinhos dentro do ninho e por cima o coeiro. Então acabava que não era necessário a coxa. Só agora que eu estou utilizando como cama, aí a gente coloca a coxa para poder proteger, né, da poeira o lençol de baixo. E finalizando, tem também aqui o travesseiro que eu acabei utilizando mais agora,
porque como ele é um elemento solto, a gente tem que ter essa ponderação de não colocar elementos soltos dentro do berço. Por isso que o rolinho eu colocava mais no início, quando ele é atrelado ao ninho, e depois eu tirei porque poderia prejudicar minha filha, ela poderia escalar e pular aqui do berço. Então, elementos soltos sempre a gente tem que ponderar para colocar aqui dentro do berço. E o saiote é um elemento estético, vinha aí dentro, fica bonito, então vale a pena também. Então esses são os itens que fizeram parte da minha escolha do kit berço, que na verdade já era um combo montado aí com 9 itens, que realmente era mais maleável escolher entre 2 rolos, 2 protetores laterais, ou um de cada, que foi a minha escolha. Resumindo, foram 2 cabeceiras, um protetor lateral, um rolo lateral, uma fronha, uma coxa, um lençol de baixo, o mosquiteiro e o saiote. E para além disso, eu também comprei à parte o ninho e os rolos que vinham dentro do ninho. E claro, também vários coeiros que realmente fazem parte aí do bebê, principalmente mais recém-nascido, que a gente leva para o médico, a gente troca aqui dentro do berço. Essas foram as minhas escolhas e eu espero ter ajudado.